Olá, pessoal. O professor Camano e o professor Alexandre de Ética pediram que eu fizesse uma breve gravação sobre a importância da LGPD. Vocês são do curso de gastronomia da ITEC de João Belarmino de Amparo, certo? Vou começar falando de mim. Então, meu nome é Karen Pfanemiller Gomes. Se você conhecer um outro Pfanemiller aqui no Brasil, ele vai ser meu parente direto, então você pode falar que me viram por aqui. Eu sou advogada e pedagoga. Eu fiz direito há mais de 20 anos, fiz licenciatura em pedagogia, um mestrado em direito político e econômico, uma pós-graduação em direito digital, ética e inovação dos negócios, e eu estou fazendo um doutorado, mas também na área do direito político e econômico. Então, hoje eu sou professora de Direito Digital, Direito Constitucional no Centro Universitário SENAC. Eu também sou advogada, eu também atuo. Eu também ministro alguns cursos no IPED, o Instituto Politécnico de Educação à Distância. E minha pesquisa ela está voltada para um constitucionalismo digital, por isso que eu tenho algum conhecimento sobre o LGPD. Vamos falar então, a LGPD, e aí você não deve confundir com LGBT, ambos são importantes, mas são coisas diferentes. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, é a Lei 13.709 de 2018. Pense o seguinte, nesse mundo doido que a gente está vivendo, muitas pessoas elas perceberam que poderiam ganhar um dinheiro sem precisar comprar ou produzir um produto, ou ainda sem precisar oferecer um serviço. Com os avanços tecnológicos, descobriram que analisando os dados pessoais, isso mesmo, dados pessoais, eles poderiam oferecer uma experiência muito mais assertiva e direcionada para os seus consumidores. Para entender bem como que isso funciona, pense que se você tem algum bem, um carro, uma moto, caso até celular, você já pensou em fazer um seguro para esse bem no caso de perda, de roubo ou outras coisas. Hoje, os nossos dados pessoais, nome, RG, CPF, endereço ou até gostos e preferências, elas são considerados como um bem, assim como carro. Mas ninguém ainda teve um seguro de dados pessoais, não é mesmo? Eu acho que agora a gente é capaz de começar a ter esse tipo de seguro. Até pensei aqui, né, uma dica. Em geral, esses dados eles são oferecidos por nós mesmos para nós fazermos o download de determinados aplicativos ou utilizando um serviço numa internet que a gente acha que é gratuito. Mas nada na nossa vida é de graça. Na verdade, quando cadastramos nossas informações em sites e aplicativos, nós estamos trocando os nossos dados por um serviço, mas que normalmente a gente não sabe que a gente está fazendo isso. E é exatamente por causa dessa prática que foi feita a LGPD, para ter regras mínimas que todas as empresas e órgãos públicos precisam cumprir para evitar uma exploração desenfreada dos nossos dados pessoais. Então, se você é uma empresa, não importa o tamanho, pode ser MEI, ME, uma sociedade, todas precisam se adaptar para proteger os dados pessoais, seus funcionários e clientes. Mas como assim, cara? Eu não entendi. Vamos lá, se eu sou um restaurante, tentando dar aí um exemplo próximo da área de vocês. Se eu sou um restaurante, por exemplo, e eu não lido necessariamente com dados pessoais, eu vou oferecer um serviço de alimentação. Mas mesmo assim, pense o seguinte: eu tenho um restaurante que aceito reservas, pode ser feita por telefone, por um aplicativo ou por um site. Nesse caso, para que haja uma reserva, eu vou precisar ter a informação do meu cliente. Por exemplo, um nome ou um e-mail. Pronto, já coletei 2 dados pessoais. Agora, o cliente, então, ele vai no meu estabelecimento e pede para 4 pratos XPTO aí, um refrigerante, um bom vinho, uma sobremesa, um café e vai pagar com um cartão de crédito. Pense em quantos dados pessoais eu coletei no meu estabelecimento
E mais alguns metadados, vamos entender isso. Se ele pediu, meu cliente pediu um refrigerante zero e uma sobremesa sem açúcar. Esse cliente ele pode ser diabético ou ele pode estar fazendo uma dieta com restrição de açúcar. Isso também são dados, são o que nós chamamos de dados metadados. E pior, esses dados são dados pessoais sensíveis. Então, eu estar fazendo uma dieta ou eu ter diabetes. Tomando esse exemplo, podemos enxergar a amplitude que a escolha de um simples prato pode fazer. A empresa que adota, então, regras e diretrizes da LGPD, ela precisa demonstrar que ela está protegendo seus clientes. Ou melhor, não é nem o cliente, mas os dados pessoais desses clientes, para que eles não sejam usados de uma forma incorreta. Antigamente era muito comum nos supermercados a gente participar de sorteios. Então, preenchendo uns papeizinhos lá com nome, endereço, e-mail, telefone e colocar numa urna para ganhar um carro e muitas vezes um ano de compras grátis. Lembra que nada é grátis? Então, esses papeizinhos, eles eram vendidos para empresas que faziam diversas listas que vendiam para outras empresas para enviar publicidade para sua casa, seu e-mail, seu telefone. Hoje isso é proibido. Além disso, a LGPD possui algumas multas muito altas para quem viola suas regras. Então, assim, a empresa que não protege os dados de seus funcionários e de seus clientes pode ter até uma sanção de 2% sobre o seu faturamento, chegando ao limite de 50 milhões de reais. Isso pode quebrar uma empresa. Então, hoje tem se cultivado uma cultura de proteção de dados. É como se fosse um selo de garantia, como um selo verde, no qual os clientes podem confiar, se eu tenho esse selo, eles podem confiar em usar os meus serviços ou os meus produtos. Mas então, quais os benefícios? Não entendi direito. Então vamos lá, uma empresa que ela se preocupa em proteger os dados pessoais, ela acaba sendo reconhecida como confiável e que não expõe os seus clientes ou seus funcionários. E a gente sabe como é super importante ter uma boa imagem perante a sociedade. Então ninguém quer estar associado a uma empresa que se utiliza de trabalho escravo. Por exemplo, a mesma coisa tem acontecido com a proteção de dados. Para a sociedade, se todos protegerem os dados, é muito mais difícil ocorrer uma manipulação por pessoas mal intencionadas ou que utilizem esses dados para outros fins. Veja como é um tema interessante e super atual, né? Depois eu peço que vocês pesquisem um caso real que chama Cambridge Analytica e veja até que ponto nós podemos chegar numa manipulação de dados pessoais por meio desses dados coletados de forma incorreta. Então, só isso, isso e muito, né? Que eu acho que dá para a gente tratar aqui. Eu agradeço muito o professor Camano, professor Alexandre, até pela oportunidade de falar um pouquinho de algo que eu gosto tanto. E eu já dou os meus parabéns para eles por trazer para vocês, para a turma de gastronomia da ITEC de João Bellarmino, um tema tão importante como esse. Se vocês se interessarem nesse assunto, pode acessar o meu canal no YouTube, ele é novinho, não tem pouquinha coisa ainda, e me seguirem nas redes sociais. Deixo para vocês um grande abraço. Até mais.